Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos 3 vídeos por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Estamos aí com a nossa aula 163 do nosso curso de Matemática Básica. Estamos trabalhando no momento com a função logarítmica e agora estamos estudando os logaritmos por uma perspectiva mais algébrica e futuramente vamos trabalhar também com a função logarítmica. Ok? Então hoje o que nós vamos fazer, pessoal? Hoje nós vamos estudar as propriedades dos logaritmos. As chamadas propriedades operatórias dos logaritmos, pois na aula passada nós estudamos algumas propriedades básicas, que de tão básicas nós chamamos simplesmente de consequências da definição, tá ok? Então as propriedades que nós vamos estudar hoje são propriedades um pouquinho menos elementares, que são muito importantes, que graças a essas propriedades é que os logaritmos têm toda aquela aplicação que nós comentamos na primeira aula de transformar multiplicações em somas, divisões em subtrações e potenciações em multiplicações. Propriedades que nós vamos verificar hoje aqui. Bom, turma, na aula passada nós estudamos essas 4 primeiras propriedades aqui, que de tão simples, nós chamamos simplesmente de consequências da definição. Primeiro nós vimos que o logaritmo de 1 em qualquer base é igual a 0, claro, pois b elevado a 0 é igual a 1. Logaritmo de b na base b, logaritmo de um valor na mesma base, é igual a 1, pois b elevado à primeira potência é igual a b. Logaritmo de b elevado a y na base b é y, pois qual é o expoente do b que o torna igual a b elevado a y? Exatamente o próprio y, E esta propriedade aqui também, que quando nós fazemos b elevado ao logaritmo de a na base b, o resultado é a, ou seja, quando a base da potência é a mesma base do logaritmo, o resultado acaba sendo o logaritmando. Hoje nós vamos estudar essas propriedades L5, L6 e L7. Bom, primeiro, antes de mais nada, pessoal, eu coloquei essas propriedades aqui, não coloquei as condições de existência, mas nós sabemos aí que o logaritmando ele deve ser positivo e que a base ela deve ser positiva e diferente de 1, ok? Então, nesse caso, a propriedade L5 ela está dizendo o seguinte, que o logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos. Quer dizer, o logaritmo do produto não é o produto dos logaritmos, ele é igual à soma dos logaritmos, ok? O logaritmo da divisão, mantida a base, ele é igual à diferença entre os logaritmos, e o logaritmo de uma potência, logaritmo de a elevado a um certo expoente, vai ser o expoente vezes o logaritmo daquele valor a. Essas 3 propriedades, pessoal, nós chamamos de propriedades operatórias dos logaritmos. E essas propriedades, na verdade, exatamente elas justificam a ferramenta do logaritmo, Pois, na verdade, aqui nós estamos transformando o produto em soma. Quer dizer, se nós entendemos o logaritmo como um expoente, aquela base, Quer dizer, o logaritmo de AC na base B seria o quê? O valor do expoente de B, tal que B elevado àquele expoente é igual a AC. Ora, então isso aqui é um expoente. Então, quando nós falamos nesse valor aqui, nós pensamos no expoente do produto AC. Ora, é muito razoável supor que o expoente do produto é igual à soma dos expoentes, que é exatamente a propriedade da potenciação. O expoente do quociente é exatamente a diferença entre os expoentes. E o expoente de uma potência, na verdade, vai ser exatamente, nós vamos multiplicar os expoentes, Potência de potência, nós acabamos multiplicando os expoentes. Então essas propriedades elas têm uma relação muito próxima da potenciação. E de fato nós vamos demonstrar essas propriedades utilizando as propriedades da potenciação que nós estudamos lá no começo do nosso curso. Bom, essas propriedades, pessoal, é que justificam a ferramenta do logaritmo que transforma multiplicação em soma, divisão em subtração e potência em multiplicação. São exatamente essas propriedades, por isso elas são tão importantes. Então, quer dizer, através dessa perspectiva algébrica, nós vamos conseguir justificar, de uma maneira teórica, de uma maneira sistemática, aquela nossa primeira aula em que nós abordamos a ferramenta logaritmo de um ponto de vista aritmético, como era abordado antigamente, e desta forma aqui nós conseguimos demonstrar todas aquelas propriedades e justificar o uso das tabelas de logaritmos, Por que quando nós pegamos 2 valores naquela tabela, de logaritmos, que são os expoentes, nós podemos simplesmente somá-los e tomar o respectivo valor da soma e aí voltarmos para descobrirmos o valor da multiplicação, exatamente devido às propriedades L5. Com relação à diferença dos expoentes, vai ser exatamente a divisão, relacionada à divisão, que é a propriedade L6, e aí a potenciação. L7, tá ok? Então vamos começar demonstrando essas propriedades L5, L6 e L7.
Bom, turma, coloquei novamente a propriedade aqui. Ela diz então que o logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos. Bom, a primeira coisa que nós observamos aqui, ali eu não coloquei, tá? Mas nós observamos o seguinte, que o A e o C, eles devem ser positivos aqui porque eles são logaritmandos aqui, né? E o B, ele deve ser positivo e diferente de 1, porque a base é condição de existência sobre a base, tá ok? Bom, uma vez satisfeitas essas condições, vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar o logaritmo de A na base B de x. E o logaritmo de C na base B eu vou chamar de y, tá? Uma vez que o logaritmo de A na base B é x, pela definição de logaritmo, nós temos o seguinte, que b elevado a x é igual a A. Esta é a definição do logaritmo. Ora, o x, né, o valor do logaritmo de A na base B, é exatamente o valor do expoente da base que a torna igual ao valor do logaritmando. Essa é a definição do logaritmo e tem a ver com o conceito de nós escrevermos todos os números na mesma base. Bom, da mesma forma que o logaritmo de C na base B ser y, significa exatamente que b elevado a y é igual a c. Ora, se b elevado a x é igual a e b elevado a y é igual a c, eu posso dizer que b elevado a x vezes b elevado a y, não é? Esses dois resultados, nós podemos dizer então que b elevado a x vezes b elevado a y, ou seja, o produto desses dois valores vai ser igual ao produto a c. É claro, né? Se b elevado a x é igual a e b elevado a y é igual a c, é claro que o produto desses dois termos que estão à esquerda vai ser igual ao produto dos dois termos que estão à direita. Ora, mas aqui nós temos uma propriedade de potenciação que nos diz que produto de potências de mesma base, nós podemos conservar a base e somar os expoentes. Portanto, b elevado a x mais y é igual a c. Ora, mas aqui nós podemos voltar para a definição de logaritmo e observar o seguinte, se b elevado a x mais y é igual a ac, nós podemos voltar para a definição de logaritmo e escrever o seguinte, logaritmo de AC na base B, logaritmo de AC na base B é exatamente x mais y. Não é? Então nós aplicamos a definição, a volta da definição. Aqui nós aplicamos a definição na ida, né? Quando nós temos o logaritmo, nós transformamos uma potência, né? Nós temos aquela equivalência. Aqui nós tínhamos a potência e nós voltamos para o logaritmo. Ora, mas aqui nós temos o logaritmo de AC na base B, que é o membro que está à esquerda aqui. E aqui nós conseguimos mostrar que este valor é exatamente igual a x mais y, mas quem é x? X é o logaritmo de A na base B e o y o logaritmo de C na base B. Então nós demonstramos que este membro é igual à soma deste mais este. Portanto, está demonstrada essa propriedade L5. Bom, se vocês entenderam bem a ideia dessa demonstração, eu acredito que não vai ser difícil vocês utilizarem esta mesma ideia para demonstrar a diferença. Como é que vai ficar a diferença aqui? A diferença vai ser o seguinte, nós vamos ter o logaritmo de A sobre C, a divisão, né? No caso da divisão, nós vamos ter o seguinte, o logaritmo de A sobre C na base B vai ser o logaritmo de A menos o logaritmo de C na base B. O A e o C devem ser positivos, o B maior que zero e diferente de 1. Note que nós não podemos ter C igual a zero aqui. Note que o fato do C ser positivo já nos garante que esta não vai dar problema nesta divisão aqui, nessa fração, né? Não vai ter denominador nulo. Enfim, então não vai ter problema nenhum aqui. Então as condições de existência são exatamente as mesmas. Nós vamos chamar esse valor de x, esse valor de y, né? Um logaritmo de A na base B é x, o logaritmo de C na base B é y. Aplicamos a definição. Agora nós vamos ter exatamente a divisão aqui e vai mudar daqui para baixo, né? Nós vamos ter, se b elevado a x igual a e b elevado a y igual a c, então b elevado a x sobre b elevado a y é igual a sobre c. Mas b elevado a x sobre b elevado a y é exatamente b elevado a x menos y. E isso é igual a sobre c. Ora, mas se b elevado a x menos y é igual a sobre c, pela definição de logaritmo, na volta, né, nós temos que o logaritmo de A sobre C na base B é exatamente igual a x menos y. Mas quem é o logaritmo de A, na base C, A sobre C na base B? É exatamente o que aparece no membro esquerdo aqui. E x menos y é exatamente o logaritmo de A na base B menos o logaritmo de C na base B.
Então nós demonstramos essa igualdade, né? Note que quando eu coloquei igualdade aqui, esse valor é o que nós tínhamos para demonstrar, né? A princípio nós tínhamos uma interrogação aqui. Nós não sabíamos se valia essa igualdade. Agora, com esta demonstração, aí nós sabemos que ela vale de fato, né? Nós provamos algebricamente que ela vale, tá ok? Bom, então nós já provamos L5 e L6, né? O logaritmo do produto e o logaritmo da divisão, que eles transformam em soma de logaritmos e em diferença. E agora nós vamos provar L7, que é exatamente o logaritmo de A elevado a Y na base B. Este Y aqui ele pode passar para frente, né? Nós podemos escrever Y vezes o logaritmo de A na base B. Quer dizer, nós podemos entender essa propriedade como a potência da potência, né? Porque o logaritmo acaba sendo um expoente, né? O expoente de uma potência acaba sendo o produto dos expoentes. Quer dizer, aquela propriedade de potenciação que diz que A elevado a N elevado a M é igual a A elevado a N vezes M. Potência de potência, né? Exatamente o paralelo que existe com essa propriedade aqui. De fato, nós vamos usar aquela propriedade para demonstrar esta. A ideia vai ser parecida com a demonstração de L5 e L6. Então veja só, vamos chamar o logaritmo de A na base B, vamos chamar de x. Ora, pela definição do logaritmo, nós temos que b elevado a x é igual a A. Agora nós vamos fazer o seguinte, vou aproveitar aqui que nós temos que b elevado a x é igual a A e vou levar os dois membros a y. Então nós vamos ter b elevado a x elevado a y é igual a A elevado a y. Olha, isso é verdade, né? Importante nós observarmos aqui também, né, que o A e o B eles devem ser positivos se o B diferente de 1. Quer dizer, como nós elevamos a mesma potência, os resultados acabam sendo iguais, né? Bom, aqui então nós aplicamos a propriedade da potenciação que diz o seguinte, que b elevado a x elevado a y vai ser b elevado a xy. Portanto, isso é exatamente A elevado a y. Agora nós aplicamos a definição do logaritmo e nós concluímos o seguinte, que o logaritmo de A elevado a y na base b é exatamente x vezes y, ok? Que eu vou escrever y vezes x. Por que eu vou escrever dessa forma? Pelo seguinte, o que é o logaritmo de A elevado a y na base b? É exatamente o que aparece no membro esquerdo aqui. E o que é y vezes x? Ora, é y vezes o logaritmo de A na base b, que é exatamente o x. Então nós acabamos de demonstrar essa propriedade aqui, ok? Então pronto, essa propriedade também está demonstrada. Agora, pessoal, gostaria de comentar algumas coisinhas aqui sobre essas propriedades, em particular a propriedade L7, né? Essa propriedade L7, uma coisa que nós podemos observar aqui é que esse y ele é permitido ser um número real qualquer, inclusive um valor negativo, também um valor zero, né? Esse y pode ser zero também. Bom, por que que no caso do zero fica simples nós observarmos? Porque se nós tivermos a elevado a zero é igual a 1, né? Pois o a é maior que zero. Então nós temos o logaritmo de 1 na base b, que nós vemos pela propriedade L1 que ele é igual a zero. E desse lado, 0 vezes um certo valor vai dar zero. Então, quando o y é zero, nós temos 0 igual a zero, também é satisfeito, né? Eu acabei não frisando na demonstração, mas o y é um real arbitrário, tá ok? Qualquer real vale aqui. Agora, um detalhe interessante aqui, pessoal, é o seguinte, é que se esse y for número natural positivo, ou mesmo nós pensarmos esse y como um inteiro, seja ele positivo ou negativo, né, nós acabamos de ver que o zero já não tem problema, essa propriedade ela recai na propriedade L5, né? Só para dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo, o que vai acontecer se nós tivermos logaritmo de A ao quadrado na base B? Bom, pela propriedade L7, nós vamos ter isso aqui duas vezes o logaritmo de A na base B, pois esse 2 ele vai passar aqui para frente, né? Então, aplicando a propriedade L7. No entanto, o que diz a propriedade L5? A propriedade L5, nós podemos enxergar o logaritmo de A ao quadrado na base B como o logaritmo de A vezes A na base B, né? Que é o logaritmo do produto, que vai ser o logaritmo de A na base B mais o logaritmo de A na base B, que é duas vezes o logaritmo de A na base B. Né? O logaritmo do produto vai ser a soma dos logaritmos, que é duas vezes o logaritmo de A na base B. Né? Ou seja, nós chegamos ao mesmo resultado aplicando a propriedade L5. Agora, note que esse raciocínio pode se estender para qualquer valor
inteiro positivo aqui. Seja ele A ao cubo, A quarta, A elevado à quinta, qualquer potência. E para os valores negativos, basta nós invertermos e o expoente se transforma em positivo. Então esse resultado também vale para os inteiros negativos. Então quer dizer, quando o y se restringe aos inteiros, sejam eles positivos ou negativos, a propriedade L5 já dá conta desse resultado aqui. Ou seja, não haveria necessidade dessa propriedade L7 se o y fosse somente inteiro. A propriedade L5 ela já estaria englobando essa propriedade, tá ok? No entanto, como esse y é permitido ser um real qualquer, então nós realmente precisamos, né, dessa propriedade L7 aqui. Um outro comentário interessante, se nós estivermos aqui logaritmando a raiz enésima de um certo valor, uma base b, nós podemos aplicar a propriedade L7. Como é que nós podemos fazer, né? Bom, nós podemos simplesmente observar o seguinte, que raiz enésima de A é exatamente A elevado a 1 sobre N. Nós vimos, né, que o radical ele pode ser transformado numa potência, né? Seria a potência com expoente racional, né? E aí, este 1 sobre N está no papel do nosso y aqui, de acordo com a propriedade L7. Então essa propriedade vai ficar o seguinte, 1 sobre N vezes o logaritmo de A na base B. Quer dizer, este é um caso particular, digamos, né, da propriedade L7, que é interessante, né, porque surgem algumas situações aí, você pode pensar que essa propriedade não foi estabelecida, mas nós temos sim essa situação, já prevista pela propriedade L7. Tá? Uma outra observação interessante que nós podemos deduzir aí a partir das propriedades, que eu já comentei quando nós temos aqui expoentes negativos, né, inteiros negativos, já sugeri, né, essa ideia aqui. Mas vamos pegar esse caso particular aqui, logaritmo de 1 sobre A na base B, né? Como é que nós podemos trabalhar esse caso? Ora, bastante simples, né? Logaritmo de 1 sobre A na base B é logaritmo de A elevado a menos 1 na base B. Então, basta que nós escrevamos aqui 1 sobre A como A elevado a menos 1, e esse menos 1 ele passa aqui para frente, de acordo com a propriedade L7, né? Então, nós vamos ter menos o logaritmo de A na base B. Então, logaritmo de 1 sobre A na base B vai ser menos o logaritmo de A na base B. A título de curiosidade, pessoal, quando nós temos um menos o logaritmo de alguma coisa, nós chamamos de cologaritmo, tá ok? Cologaritmo de A na base B. Então nós temos essa convenção, que menos o logaritmo de alguma coisa é o cologaritmo daquele valor, tá ok? Isso é apenas uma mera convenção, isso aqui. Esse resultado, o que importa é vocês saberem até aqui. Daqui para cá é simplesmente uma definição, né? O menos o logaritmo nós chamamos de cologaritmo, porque ele acaba aparecendo bastante em várias situações aí, particularmente nas ciências, né? Por exemplo, na química, ele aparece o cologaritmo para a definição do pH, né? Que mede o índice de acidez, né? De uma certa solução. Bom, turma, a aula de hoje foi mais teórica, nós apenas trabalhamos aí com as propriedades L5 a L7, não fizemos exercícios, mas na aula que vem nós vamos fazer exercícios sobre essas propriedades aqui para ilustrá-las, tá bom? Pessoal, então um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!